Olá, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do mês de maio, ok? Essa tabelinha aqui, como vocês estão vendo, eu já enviei para vocês como auxílio, né, a introdução de como a gente faz uma nomenclatura, como que a gente constrói o nome de uma substância, né, a partir da cadeia carbônica. Então, para ficar mais rápido o vídeo, já vou começar aqui na correção. No primeiro exercício, né, vocês vão notar que eu já coloquei aqui os hidrogênios, porque na alternativa A eu quero saber a quantidade de hidrogênios. Mas eu vou explicar aqui. O que acontece? Antes eu não tinha esses hidrogênios aqui, então eu tenho que completar. Porque o meu carbono, para ele ficar estável, ele precisa de 4 ligações. Então, e quando eu não tenho essas ligações, eu estabilizo ele com o hidrogênio. Então, o que eu vou observar? Esse carbono que está um pouquinho afastado aqui, ele tem ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse aqui do meio, dessa extremidade aqui, ele está estável. Só que o coleguinha dele aqui do lado, não estava, porque tinha apenas uma ligação. Então, eu já completei com 3 hidrogênios aqui. Esse outro carbono aqui, ele tinha 2 ligações, então faltavam 2 hidrogênios, e assim sucessivamente. Mas lembrando que isso só ocorre quando a ligação é simples, tá? E o último carbono, ele não vai ser completado apenas com 2 hidrogênios. Por quê? Porque no final dessa ligação, dessa cadeia, ele vai estar ligado apenas a um carbono. Então, significa que eu tenho que colocar 3 hidrogênios para ele ficar estável. Ok? Então, eu estabilizei aqui. Agora, eu tenho que contar quantos hidrogênios eu tenho nessa cadeia. Então, aqui eu tenho 3, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, qual é o número de átomos de hidrogênio nessa cadeia? 20. Então, eu tenho 20 hidrogênios. Agora eu vou falar, classifique os carbonos presentes. Vou classificá-los em primário, secundário, terciário. Então vamos lá. Observando, os primários são aqueles que estão nas extremidades. Então aqui, ó, eu tenho esse carbono aqui que está na extremidade. Eu tenho esse que está na extremidade. Por que ele está na extremidade? Porque eu tenho um elemento diferente aqui ligando ele, que no caso, vou até mudar de cor, que é o oxigênio, ok? Aqui eu tenho outro carbono na extremidade e esse daqui também, porque ele está ligado a apenas um. Então, ele representa um carbono primário. Então, quantos carbonos primários eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 carbonos primários. Dando sequência. Agora, esses carbonos que me restaram aqui, ó, a gente observa que eles estão no meio, entre os carbonos primários. Então, significa o quê? Ó, esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, então ele é secundário. Esse, ele está ligado a 1, 2, secundário. Então, significa que todos esses carbonos aqui, eles representam carbonos secundários, que são ligados a 2 carbonos. Então, quantos carbonos secundários eu tenho? Ó, 1, eu vou colocar aqui diferente também para a gente saber como que faz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos secundários, ok? E por aí acabou, porque eu não tenho mais carbonos. Então, aqui nessa minha classificação de carbonos, eu tenho apenas carbonos primários e secundários. Eu não tenho
terciário ou quaternário, tá bom? O terciário, que ele tem que ter 3 carbonos ligados a ele, o quaternário tem que ter 4, ok? Aí vem aqui na C. Essa molécula possui um heteroátomo? Possui. Heteroátomo significa que é uma cadeia heterogênea, né? Então, vamos colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Heterogênea, que significa o quê? Que eu vou ter algo diferente, um elemento diferente na minha cadeia. E esse elemento, igual, essa molécula possui? Sim. Então, vamos escrever aqui, sim. E qual o átomo que é? É o átomo de oxigênio, que eu tenho aqui, ó, meu O, que representa o heteroátomo, ok, pessoal? Então, aqui nós fizemos a correção do exercício número 1. Vamos dar sequência. Ó, número 2. Os átomos na molécula de um hidrocarboneto são ligados entre si por um tipo de ligação. Também foi passado para vocês, tá? E esse tipo de ligação são as ligações covalentes, ok? Espero que vocês tenham marcado a alternativa correta, tá? Aqui eu não falo, mas eu passei as páginas do livro que vocês têm, que tem lá tudo certinho, essa introdução falando, né? Aqui no exercício 3, nós vamos observar essa fórmula aqui, né? Então, eu tenho que substituir aqui, ó. Tenho que substituir o X e o Y. X e Y representam, respectivamente, ligações. Por quê? Que tipo de ligações? Então, nós temos que observar isso aí, ó. O que eu observo? Ó, aqui no meu X, eu tenho 2 hidrogênios, tá? E aqui eu tenho mais um carbono, né? Um carbono com um hidrogênio. Então, para completar esse carbono aqui, ó, para essa ligação, lembra que o carbono ele precisa de 4. Então, aqui a minha ligação ela vai ser, eu vou tirar vou colocar aqui entre parênteses, dupla, né? Porque aí consegue estabilizar. Por exemplo, eu observando esse carbono aqui, ó, vou até colocar ele de azul. Então, eu tenho uma dupla aqui, então, 2, 3, 4. Ó, beleza, ele está estável. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Esse carbono está estável. E esse aqui, ó, ele tem apenas uma ligação aqui. Para esse carbono ficar estável, tá faltando quantas ligações aqui? O que a gente consegue observar? Que está faltando uma ligação tripla, tá? Ó, tripla. Por quê? Porque eu vou observar principalmente o carbono. Se eu conseguir estabilizar o meu carbono, eu consigo colocar os tipos de ligação corretamente. Então, aqui, ó, para estabilizar esse carbono aqui, ele só tinha 2. Eu coloquei dupla, 2 com mais 2, 4. Fechou. Aqui, nesse aqui, ele tem apenas, vou colocar ele de qual cor aqui? Roxo. Aqui ele tinha apenas uma ligação. Então, quantas que faltam? 3. Então, qual que é a alternativa correta? Ó, alternativa E, tá? Vamos lá. Essa daqui também referente à quantidade de átomos, né? É os primários, secundários e terciários. Então, nós vamos observar aqui. Primeiramente, nós vamos contar os carbonos que estão nas extremidades. Então, já vou colocar eles de cores diferentes. Ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos primários. Carbonos, vamos lá agora. Ó, carbonos terciários. Vamos para os terciários. Ó, esse carbono aqui, vou observar o quê? Agora eu vou colocar ele de azul. Ele está ligado ó, a 1, 2, 3. Então, ele é terciário. Vamos observar esse aqui. Esse aqui, de azul também. Por quê? Ó, ele está ligado a 1, 2, 3. Observando aqui, ó, esse outro carbono, ele também está ligado a 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3. E esse também, azul. Então, consegui classificar. Ah, mas e esse aqui que ficou sem? Esse aqui, vou colocar ele de verdinho. Ele é o secundário. Esse que sobrou, secundário. Ó, secundário e secundário. Então, observando, eu tenho 6 carbonos primários, 4 terciários e 4 secundários. Então, a minha alternativa correta é a D. Vamos lá. A razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é o carbono reagir vigorosamente com muitos elementos? Não. O átomo de carbono ter uma valência variável? Não, porque a valência dele é só de 4, ele só pode 4 ligações. O átomo de carbono poder unir-se formando cadeias? Sim. Então, a alternativa correta é a C. O átomo de carbono formam ligações iônicas? Não, as ligações dos átomos de carbono são ligações covalentes, tá? Vamos para o número 6, dando continuidade. Nossa, olha essa cadeia aqui, hein, pessoal? Então, eu quero saber que, utilizando seus conhecimentos a respeito das regras da nomenclatura IUPAC, para os aletos orgânicos, marca a alternativa que melhor indica o nome da seguinte estrutura. Então, ó, eu vou observar aqui. Eu tenho aqui no total 7 carbonos enumerados. Eu tenho uma ligação dupla. Esses carbonos que estão aqui para fora, significa que são as ramificações, ok? Esse aqui, pessoal, eu não vou conseguir muito destacar, porque ele já é uma figura, só se eu colocar caixa de texto. Aí, se eu colocar uma caixa de texto, vai demorar muito aqui na nossa explicação. Então, ó, o que eu vou observar? Eu tenho 7 carbonos que formam minha cadeia principal. Eu tenho uma ligação dupla. E olha aqui, eu tenho um elemento diferente, que é o cloro aqui, ó. O cloro. E esses carbonos aqui, que estão para fora, são as minhas ramificações. Deixa eu ver se tem como eu desenhar, achar uma canetinha aqui. Que o meu computador não é muito atualizado, sabe, pessoal? Mas vai dar para a gente entender aqui. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Ó, então vamos lá. Eu tenho a minha ligação dupla que está no segundo carbono, ok? Então, aqui, ó, lá a gente vai olhar agora lá no início e vai observar quando eu tenho é o et. Se eu tenho ligação dupla em, ok? Então, voltando. Vamos voltar aqui. Então, eu sei que é et e em porque tem ligação dupla. E a ligação dupla está no carbono número 2. E uma ramificação no carbono 2, ramificação no carbono 3, no carbono 4, no 6, tá? E no 6.
E no 6 também eu tenho o cloro. Então, vamos ver como que vai ficar essa nomenclatura. Ó, 2 cloro, 5 etil? Não, porque o cloro, ele está no carbono 6. Então, a gente já elimina isso aqui, ó. Já vou colocar de verde que não é correto, já nem para identificar muito essa palavra aqui. Vamos lá. 6 cloro, correto, que está no 6. 3 etil, vamos lá. 3 etil, sim, ó. O etil aqui, porque aqui eu tenho mais um carbono. Então, quando eu tenho 2 carbonos na minha ramificação, é denominado como etil. Então, vamos lá. 3 etil. Aí, a minha ramificação, 2,4,6. Vamos ver se isso está correto. Ó, correto, correto, correto. Então, é trimetil? Sim, correto. Heptano? Essa palavrinha aqui, ó. Heptano? Não, porque a ligação é dupla, eu tenho uma ligação dupla, então essa também está errada. Agora aqui, ó, como a gente já deu início lá, olha aqui como que eu já consigo olhar aqui e ver que está errada. Ó, 6 cloro, 3 etil, 2,4,6,7 tetrametil, extra 2N? Não, por quê? Porque esse 7 aqui faz parte da cadeia principal. Então, não posso classificar como uma ramificação. Então, esse aqui também está errado. Então, vamos lá. Ó, aí aqui eu vou observar eu, ó. Por que in? In é ligação tripla. Então, essa também não me cabe, porque eu não tenho ligação tripla. Então, minha alternativa correta que corresponde a essa nomenclatura é a D, que é 6 cloro, 3 etil, 2,4,6 trimetil, hept 2-eno. Ok? Vocês conseguiram? Espero que vocês conseguiram resolver esse exercício assim dessa maneira. Classificando, tirando um que é certo, que é errado. Eu sempre gosto de fazer exercícios e tentar elaborar a correção dessa forma, né? Fazer até em provas que eu faço, às vezes concurso, para que a gente tenha mais êxitos em acertos, a gente sempre tem que fazer esses tipos de comparações, já tentar eliminar o que está errado e deixar apenas o que temos dúvida do que é certo, ok? No exercício 7, então aqui, o composto mostrado a seguir é um aldeído. Então, não vou ler tudo isso aqui, que o vídeo já está bem extenso, né? Já tem 18 minutos de vídeo. Então, vamos lá. Se ele é um aldeído, olha aqui, ó, a fórmula estrutural de um aldeído. Então, ele é formado por apenas um carbono, 2 hidrogênios, um oxigênio e a ligação dupla. Então, qual é o nome, ou seja, a nomenclatura oficial, segundo as regras da IUPAC, para esse composto do qual estamos falando? Da IUPAC, ó, aqui tem 2 nomes que pode representar ele, mas eu quero saber das regrinhas da IUPAC. Se a gente fosse dar essa nomenclatura, se tem um carbono só, é médio. Aqui, essa dupla aqui representa a função do aldeído, que é o oxigênio aqui com 2 ligações duplas, representa o aldeído. Então, as ligações são simples, an. E aldeído, o final da nomenclatura, que eu vou usar o sufixo, é al. Então, vai ficar metanal. Então, a nomenclatura oficial é metanal.